Então tá aqui, a bolinha, por exemplo, ela estava lá no ponto, lá embaixo, né? E perguntou qual o trabalho realizado pelo peso da bola? Letra A. Qual o trabalho realizado pelo peso da bola durante o movimento ascendente? Ascensão é subida, não é? Então, se ele quer saber no movimento de subida, quanto que é o trabalho para ele deslocar uma certa distância para cima, então eu coloquei o vetor de deslocamento aqui para cima. Essa distância h, altura, mede 4 metros. O peso não é justamente para baixo, verticalmente? Não importa se está subindo ou se está descendo, né, gente? O peso é sempre para baixo, vertical para baixo. Então, ó, peso, ele é vertical para baixo. Qual que é o ângulo formado entre o peso que é para baixo e a distância que é para cima? Porque está subindo, movimento ascendente. Não é 180 graus? Está ao contrário ao deslocamento. E o cosseno de 180 é menos 1. É sempre assim, ó. Se for a favor, o trabalho é positivo. Se for contra, o trabalho é negativo. Pronto. Certo? Cosseno de zero é 1 e cosseno de 180 é menos 1. A favor ou contra? 1 ou menos 1. Positivo ou negativo. Então, na letra A, vamos colocar a fórmula. Letra A, nós temos que o trabalho da força-peso vai ser a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, vai ser, qual que é a força? O peso. Qual que é a distância? Aquela altura. E qual que é o ângulo? 180. Beleza? Quanto que é o peso? Bom, o peso é pegar a gravidade. Ele não falou na questão a gravidade, mas sempre é 10 ali. Considera 10, ó. 15. Era para ter falado, mas tudo bem. 15. Então fica 15 vezes 4 vezes menos 1. O peso está contrário ao deslocamento. Por isso que é negativo, tá vendo aí? Aqui deu menos 60 joules. E é importante isso, Bianca. E na prova vai ter isso aí, tá? Se você deixar o negativo de fora, eu vou tirar alguma pontuaçãozinha. Porque é importante você saber que o negativo é resistente e é diferente do positivo. Subir uma coisa e descer a outra. É igual você vai me ajudar para empurrar um carro, que acabou a gasolina. Você está empurrando o carro para frente, eu vou empurrar para trás. Uai, não faz sentido. Mas tem que falar, não, eu quero que empurra para lá, eu quero que você me ajude, não me atrapalha. Se eu empurrar para o sentido contrário, atrapalho, né? Trabalho de resistência. Beleza. Trabalho resistivo. E a letra B perguntou qual a velocidade da bola ao retornar ao ponto de partida. Ao retornar ao ponto de partida. Esse aqui que a gente fez, o trabalho, é na subida. Se ele quer saber agora a velocidade quando chega ao ponto de partida, então ele vai descer. Eu quero encontrar o trabalho da resultante, que é a variação da energia cinética, não é isso? Isso na descida, não é? Diferente, ó. É justamente o oposto. Como ele quer saber a velocidade, a energia cinética não tem velocidade aqui na fórmula dela. E o trabalho da resultante, a gente, na verdade, tem um trabalho do peso na subida. Na descida seria quanto para jogar aqui, hein, gente? Trabalho da resultante. Ou seja, do peso na descida. Por exemplo, desse ponto A aqui, ó. Qual o trabalho do peso do ponto A até lá embaixo que é o ponto B? E a velocidade, e isso, positivo, mais 60. Parabéns, Lorena. Muito bom. Mais 60. Vou até colocar o mais aqui, ó. Não fica errado, não. Melhor pecar pelo excesso que pela falta. Ó, sinal do positivo lá. Você está afirmando que é positivo. É positivo, é para não esquecer. Positivo. Eu não errei o sinal, não. Positivo por quê? Porque está na descida. Na descida, do ponto A para o ponto B, o peso é para baixo. E o deslocamento? Para baixo também. Na descida. Então, a favor. O trabalho é positivo. Muito bem. A velocidade inicial no ponto A é zero. A inicial. Ele quer saber no ponto B, que é o final.
Se a inicial é zero, então não tem energia cinética no começo. Não tem velocidade. Energia cinética é a energia do movimento. Então sobrou apenas o quê? A massa vezes velocidade no ponto B ao quadrado dividido por 2. É a fórmula da energia cinética. A massa é 1,5, ó. M V quadrado sobre 2. Beleza? Pronto, o resto é só fazer uma continha. Que aí encontra raiz de 80 que a Lorena encontrou aí, alguns encontraram também, né? Então fica assim, ó, VB ao quadrado igual a 80. Só fazer a conta, tá? Passa o 2 multiplicando, passa 1,5 dividindo. Ah, um detalhe aqui. Ó, para cima, eu considero sempre para cima o meu eixo orientado, meu eixo positivo. Se está descendo, a velocidade é negativa. Então, quando você for tirar da raiz, velocidade de B seria mais ou menos raiz de 80. Tanto mais quanto menos é a resposta correta na matemática. Aqui na física, a gente vai pegar o positivo ou negativo? O negativo. Por quê? Porque está descendo. Porque se estiver subindo, a velocidade dele seria positiva. Então, VB deu menos. Aí, se você fatorar, dá 4 raiz de 5, né? Fatorando. Mas não precisava, não. Pronto, menos 4 raiz de 5 metros por segundo. O menos para falar que está descendo. É isso. Beleza? Professor, se eu não colocasse o menos na velocidade, estaria errado? Não estaria errado. Não estaria errado porque na questão não falou para você considerar para cima como positivo. É porque eu, professor Wesley, considero sempre assim. Entendeu? Aí, para mim, tudo que está descendo é negativo. É uma orientação que eu sempre tomo. Como a gravidade, por exemplo, está para baixo, em todas as formas que tem gravidade, eu coloco gravidade negativa. É padrão. Assim eu nunca erro, porque eu tenho um padrão. Então, se a velocidade está para baixo, é negativa. É um padrão meu, pronto. Eu sempre ensino assim também, né? Crio um padrão. Vamos fazer a última? Mas já, professor, já. São só duas que eu quero. Eu vou explicar uma coisinha aqui da aula dessa semana para você fazer a última. Dúvidas nessa, gente? E aí vocês vão fazer e eu corrijo em seguida. Beleza. Olha, lembra que. Vou até voltar lá. Deixa eu ver. Aula gravada, trabalho e energia. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Lembra que quando a gente falou na aula passada, semana passada, né? Perguntando o trabalho desse cara aqui da frente. Qual seria o trabalho desse cara? Porque ele tem uma força que é inclinada. A gente pegou a componente X dessa força apenas, porque ela estava na direção do deslocamento, não é? Então, o trabalho é só pegar esse componente vezes deslocamento. Então, se você pegar a força justamente na direção do deslocamento, ou seja, coincidirem as direções da força e do deslocamento, isso é trabalho. Fazendo assim, a gente chegou naquela expressão do cosseno de θ no final. Ok. Agora, se você. Cadê? Aqui. Se você tiver essa situação aqui, ó, uma pessoa escorregando no tobogã, uma criança, e aí você tem um peso aqui para baixo e o deslocamento ali para baixo, naquela rampa ali, como se fosse um plano inclinado. Aí você tem que pegar o ângulo entre eles, ok, θ, entre o peso e a distância. Dá para fazer assim, sendo aqui um plano inclinado, né, se fosse retinho. Mas, ó, olha uma coisa interessante que eu quero que vocês pensem comigo. Se lá eu poderia pegar a componente x vezes a distância, componente x da força vezes a distância, daria o trabalho, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o inverso. Como assim o inverso? Na verdade, de maneira análoga. Eu posso pegar, ao invés de decompor a força-peso em px e py, eu posso decompor a distância,
Ou seja, eu vou pegar a distância, a componente da distância que tem a mesma direção da força. Vou repetir. Vou pegar a componente da distância entre o ponto inicial e o ponto final, que tem a mesma direção da força aplicada. E multiplicando os dois vai dar o trabalho. De maneira análoga. Então, se o peso está para baixo, qual é a distância entre aqueles dois pontos A e B? A e B não, C e D. Porque A já tem ali, né? Pontos C e D. Qual é a distância na vertical, hein? Por que na vertical? Porque o peso está na vertical. Então, eu tenho que pegar a distância na vertical e aí eu não preciso decompor o peso. Fica mais fácil assim. Então, eu posso pegar o peso, multiplicar por essa distância na vertical, ou seja, a altura, certo? Muito bem, a altura, ó, essa altura de 15 metros, se for até lá embaixo, né? Seria 15 metros. Se fosse até o ponto A, 10 metros. Pega essa altura e pronto. Então, a fórmula de trabalho da força-peso que nós vamos utilizar a partir de hoje, gente, ó, trabalho do peso igual força, que é peso, vezes distância, que é altura. É apenas a parte da distância. Ah, professor, mas ele andou muito mais aqui no tobogã. Não importa, você pega apenas o deslocamento na vertical. Eu estou apenas falando isso, fazendo vocês entenderem assim de uma maneira mais prática, para a gente fazer a questão. Mas quando vocês forem assistir a aula gravada, lá eu faço a dedução dessa fórmula aqui, fazendo alguns exemplos, tá? E aí vocês vão entender melhor. Mas é isso, é multiplicar a força pela distância, basicamente. Seria força, peso e distância, altura. A distância é a altura, sempre, não importa, tá? E com a aula gravada vocês vão entender por que é sempre a altura. Para acabar a aula, ó. Letra A basicamente é só jogar nessa fórmula, não é? O trabalho do peso é o peso vezes a altura. Então, o peso é 400, porque é 40 vezes 10 da gravidade, né? E a altura, 15. Pronto. O trabalho do peso deu 6.000. 6.000 joules. Pronto, então pronto, ficou 6.000. Positivo, né, gente? Positivo, hein? Porque está descendo, ou seja, está a favor. O peso está a favor da descida. Então é positivo. Se ela estivesse subindo o tobogã, o trabalho do peso seria negativo, né? Ela estaria diminuindo a velocidade, inclusive. Ah, mais chique, em kilojoule. Ah, entendi. Então dá 6 kilojoules. Muito bom, Yuri. 6 kilojoules, porque 1 quilo vale 1.000. Então seria 6 kJ. Muito bom. E a letra B? E a letra B? Ele não quer saber a velocidade da menina no ponto A? Ó, se quer saber no ponto A, eu quero saber quanto ela andou, quanto ela desceu ali, ó, verticalmente. Aquele delta H. Ela estava na posição 15 metros, agora posição 5 metros de altura. Ela não desceu 10 metros lá de cima até o ponto A. Então, gente, o trabalho da força-peso, aqui nesse ponto, até o ponto A, né? Seria o peso vezes esse ΔH, que é 10 metros. Então, vai dar 400 vezes 10, 4.000, não é? Por que está calculando de novo, professor, o trabalho? Porque não é até lá embaixo. Na letra A, foi o trabalho até lá embaixo. Na letra B, é no ponto A, ele quer saber a velocidade. Então, primeiro eu tenho que encontrar o trabalho, para depois jogar na fórmula do teorema da resultante, que é variação cinética, inclusive a energia cinética inicial lá em cima, quando ela começa a escorregar é zero, porque falou que partiu do repouso, ó, repouso. Pronto. Então, substitua o restante, finaliza a questão. Fica 4.000, entendido aí, gente? O resto é resto, ó. É massa. Falei isso aí, o Yuri achou bom, né? O resto é resto. Da outra vez. Massa vezes velocidade ao quadrado, no ponto A, dividido por 2. Portanto, a velocidade no ponto A ao quadrado é 200. Aí, como o professor Wesley, ele sempre adota a orientação para cima. A orientação, não é para onde que ela está indo, é a orientação para cima.
Então, como ela está descendo o tobogã, a sua velocidade aqui seria negativa, menos raiz de 200. Pronto, pode deixar assim, metros por segundo. Mas se você falasse positivo aqui, raiz de 200 positivo, não tem problema também não, que a sua orientação seria para baixo, sem problema. Cada um adota a orientação que quer, tá? É isso. Dúvidas? A orientação não influencia. Isso mesmo, descendo. Esse menos é para falar que está descendo. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.